Olá pessoal, agora a gente vai iniciar esse conteúdo chamado espaços vetoriais, que vai ser base para todo o restante da nossa álgebra vetorial. Então, primeiramente, a gente só fazer um comentário rapidamente aqui, para a gente direcionar para onde que a gente vai fazer esse estudo de espaços vetoriais. No ensino médio ali, ou no cálculo 1, a gente está acostumado a trabalhar algo da forma funções, que normalmente a gente escreve algo assim, uma função, f de reais em reais, e aí você tem ali uma certa variável, e esta variável ela transforma em uma função aqui, f de x, e aí a partir daqui a gente tem uma variedade de funções aqui, função de segundo grau, modular, exponencial e assim por diante. Mas o que eu quero comentar aqui, que está relacionado a nossa espaços vetoriais, é aqui. Quando a gente trabalha, quando a gente comenta que uma função é de reais em reais, a gente já conhece, já foi estudado, no ensino fundamental, o que são esses conjuntos. Então, não há necessidade de a gente ficar repetindo aqui. Então, a ideia, de forma similar, é espaços vetoriais. A gente vai trabalhar um pouco mais para frente, a gente vai usar esse resultado, o que é um espaço vetorial. Seria, por exemplo, aqui, funções que levam de um espaço vetorial em um outro espaço vetorial. Tá? Então, no caso aqui, você vai pegar um elemento que pertence a esse espaço vetorial e vai levar aqui um certo dado que seria igual a uma f de v, por exemplo. O que significa isso, espaço vetorial? Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar desta forma, ou seja, aqui a gente conhece as funções, ou seja, vai de um número real em um número real, e aqui a gente vai levar de um certo conjunto, que a gente vai ser chamado de espaço vetorial. Então, não é somente um conjunto, ele tem que satisfazer certos requisitos, que leva a um outro espaço vetorial. Então, é justamente isso que a gente vai estudar agora, o que é um espaço vetorial. Tá? Então, primeiramente aqui, espaço vetorial. Antes da gente iniciar o que é um espaço vetorial, a gente vai precisar de algumas coisas. Então, para a definição de espaços vetoriais, primeiramente, a gente vai precisar de um conjunto V, tá? Em princípio, um conjunto diferente do vazio, tá? E quem são esses conjuntos? Bem, um deles a gente já está mais acostumado, que são esses números reais mesmo. O outro é o R3, que a gente já estudou em álgebra vetorial. E no caso aqui, R2, R4, ou seja, uma N-upla. Depende da quantidade de variáveis que a gente tem. Tá? Então, vai até, no caso aqui, foi chamado de Rn de forma genérica. Tá? Ou também, um outro tipo de conjunto, vão ser as matrizes, de qualquer que seja a ordem dessas matrizes. 2x2, 2x3, tá? 4x1, qualquer que seja o tipo de matriz. Polinômio de grau menor ou igual a n, que essa vai ser a simbologia, Pn, tá? Polinômio de grau, por exemplo, menor ou igual que 3. E pode ser também outras funções, mas basicamente essas três que a gente vai usar. Quais as três? No caso, o Rn, tá? O Rn aqui, o Rn, as matrizes, m por n, de forma genérica, e polinômio de grau menor ou igual que n. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente vai precisar para definir espaços vetoriais. E a segunda é que a gente vai ter duas operações, e essas operações têm que manter fechamento. Tá? Ou seja, fechamento, então, conjunto V, e do fechamento a gente vai precisar, tá, das operações a gente vai chamar de adição bola e multiplicação por escalar bola. Então, são essas as duas as notações aqui que a gente vai usar. Adição bola e multiplicação por escalar bola. Mas o que significa isso? Vou fazer um comentário rápido, que a gente vai na sequência. A seguir veremos o que significa, em princípio, fechamento. Mas antes, vamos pegar a ideia do que seria uma operação bola. Então, a gente conhece, por exemplo, vamos pegar uma operação que a gente já conhece,
tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, 1, 2 e 3, por exemplo, mais, né, fazendo a operação de adição em relação a vetores. Então, pegando qualquer um outro, nós vamos ter aqui, né, por exemplo, 3 aqui, pode ser 2 novamente, aqui menos 2, ok? Então, fazendo aqui a soma, o que nós vamos ter? 1 mais 3 aqui vai dar igual a 4, né? 2 mais 2 aqui vai dar 4 também, coincidiu. E 3 menos 2 é igual a 1, por exemplo. Agora, quando a gente pega esses mesmos elementos aqui e a gente faz uma operação similar, a gente olha ali, a gente tem um exemplo, a gente tem uma certa aplicação ou um certo experimento onde você consegue observar a seguinte característica. Você verifica que você pega 2 vetores ali, ou 2 elementos do V3, e no caso a resultante, que vai dar também um elemento ali com 3 coordenadas, só que você observa que a resultante ali vai dar o dobro, por exemplo, dessa, ou o triplo. Tá? Se for o dobro, então essa operação aqui está dizendo que toda vez quando você pega 2 elementos do V3 ou do R3, você vai lá e faz essa regra, essa operação, e você verifica que você faz essa soma, né? Essa adição bola, e aí você encontra um valor que é justamente o dobro da soma. Então seria isso aqui. Então, se você tem um outro elemento qualquer, se for essa mesma operação, esse mesmo experimento, se você tem lá, né, menos 1, por exemplo, 4 e 0, tá? A adição bola com um outro vetor qualquer, né, tá? 4, 2 e 5. Se no caso é o mesmo experimento, é a mesma análise que foi feito, então significa que essa operação bola, para esse caso, vai ser o quê? O dobro da soma. Então, aqui é menos 1 mais 4 vai dar igual a 3, ou seja, 6, né, o dobro. 4 mais 2, 6, que no caso vai dar 12. E por último, 0 mais 5, que dá 5, igual a 10. E assim por diante. Então, essa é a ideia de adição bola. Ou seja, para cada exemplo, a adição bola vai ser especificada, vai ser dito aqui quem é esta operação para aquele caso específico. Certo? Então, a gente vai para onde? A gente vai para agora a ideia de fechamento em relação à operação de adição bola e multiplicação por escalar bola. Que no caso, no exemplo em relação ao fechamento, a gente vai ver o que é a multiplicação por escalar bola. Então, aqui nós temos, aqui, né, primeiramente, um conjunto V. Tá? Um conjunto V, no caso aqui, em princípio, diferente do vazio. Tá? Diferente do vazio. Então, no caso aqui nós temos... Opa, aqui está dando um probleminha. Tá? Ok, pessoal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no caso aqui, um conjunto V, tá? Aí, quando que ele é fechado em relação a uma certa operação, que no caso aqui é a operação de adição bola, que mais para frente a gente vai chamar apenas de adição, e o símbolo de adição bola, tá? Quando que um conjunto V ele é fechado em relação a essa operação? Então, a gente vai pegar 2 elementos do conjunto V e vai fazer a operação de adição bola, assim como foi feito, por exemplo, no caso aqui acima, né? Então, caso você faça adição bola, vai lembrar que você está pegando 2 elementos genéricos, 2 elementos quaisquer, que representam 2 quaisquer desse conjunto V, você separa todo o IV pertencente a V, você faz a adição bola e aí ele cai, ou seja, ele pertence ao conjunto V. Aí você diz que ele é fechado. Tá? Ou seja, você teria isso daqui, né? Você tem um conjunto aqui, um conjunto V, aí você pega um elemento do conjunto V, um outro elemento, qualquer um deles, que no caso quando é qualquer é para todos, tá? Qualquer 2 que você pegar, você faz o adição bola V, esse elemento resultante tem que cair dentro do mesmo conjunto, ou seja, é um elemento do próprio conjunto V, tá? Então vamos verificar aqui um exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui, né? Então, primeiramente, seja o conjunto V,
o R2, só que tem esta restrição. Primeiramente, que o x e y aqui pertencem aos reais. E segundo, que essa segunda coordenada aqui, tá? Esta segunda coordenada aqui é um número que maior do que zero. Tá? Maior ou igual que zero. Então, nesse caso aqui, nós temos, dado dois elementos do conjunto V, ou seja, o elemento U é x1, y1 e o V é um x2, y2. E vale lembrar que as duas segundas coordenadas, ou seja, y1 e y2, são maiores ou iguais a zero. Tá? E a operação de adição bola, qual é a operação de adição bola? Foi colocado aqui. O adição bola V, foi colocado, que é o adição bola V é desta forma. A primeira coordenada é a soma dessa primeira do primeiro elemento com o primeiro elemento do segundo. Tá? Primeira coordenada. E o segundo elemento, a segunda coordenada, que é o produto deste com esse, seja y ou y2. Ok? Então, esse é o experimento. Se foi observado, isso aqui aconteceu. Tá? Então, a gente observando esta coordenada, a gente pode dizer que é chamada de operação usual. É a parte usual, ou seja, como nós estivéssemos somando o que a gente já conhece com vetor com duas coordenadas, que soma as respectivas coordenadas. Então, vamos lá ver o que acontece. Né? Então, menos 6 aqui é 1, é a soma. Então, menos 6 mais 1 dá menos 5. Tá? E aqui, em relação à segunda coordenada, foi comentado que é a multiplicação. Então, aqui é 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4, que é igual a 8. Ok? Aí você faz a pergunta. Aqui foi colocado, vai lembrar que aqui é um exemplo. E aqui é toda a operação com dois vetores quaisquer genéricos. Tá? Então, você vai lá e pergunta. Esse U adição bola V pertence ao conjunto V? Você tem que olhar essa característica, ou seja, as duas coordenadas são números reais, mas a segunda tem que ser um número maior ou igual que zero. Aí você olha para cá. Aqui, né, é a soma. Então, a soma e a multiplicação de y por y2 pertencem aos reais. Continuam números reais. Aí a pergunta é, esse cara aqui, y1 vezes y2. Opa, aqui tem um erro. Deixa eu ajeitar aqui. Não tem esse sinal aqui. É um vezes aqui. Então, é y1 vezes y2, y vezes y2. Deixa eu apagar aqui e ajeitar. Né? Melhor assim. Vou colocar um pingo aqui. Tá? É uma multiplicação. Então, y vezes y2, bem, se y1 e y2 6 são maiores ou igual que zero, e o produto vai continuar também. Então, é maior ou igual que zero. Então, o adição bola V pertence aos reais. Então, é assim que a gente sabe se mantém ou não fechamento. Você vai lá e verifica se esse elemento genérico aqui, que é o adição bola V, tem a mesma característica de todos os elementos que pertencem ao conjunto V. E é todas as restrições que existem neste conjunto. Tá? Ou seja, são números reais, as duas coordenadas, e a segunda coordenada é maior do que zero. Foi o que foi feito aqui. Ó. As duas coordenadas da adição, né, da bola, pertencem aos reais, e a segunda coordenada é maior ou igual que zero. Assim, o conjunto V é fechado em relação à operação de adição bola. Ok? Então, vamos fazer um segundo exemplo. Né? Então, nós temos aqui, no caso, o adição bola V. Então, nós temos aqui o adição bola V, o mesmo elemento U e o mesmo elemento V do conjunto V. Aí foi dito que, né, nesse caso aqui, a operação é a usual, aqui, ó, é a operação usual, e aqui agora é a diferença, né? E aí você vai lá e pega menos 6 mais 1, né? Continua menos 5, e aqui 2 mais 4, aqui é 2 e o 4, só que tem que ser a diferença nessa ordem. 2 menos 4 deu menos 2. Já por esse exemplo, a gente verifica que existem valores que na operação de adição bola não vai pertencer ao conjunto V. Como assim? Basta verificar. Os dois elementos pertencem aos reais. Mas esse segundo cara aqui, o segunda coordenada, tem que ser um elemento que pertence ao quê? São números maiores ou igual que zero, que no caso é negativo. Tá? Então, toda vez quando você pegar dois números positivos ou zero e fizer a diferença, se esse aqui for maior do que esse, lógico que vai dar negativo. Tá? Então, como existem y menos y2 menor do que zero, né?
Então, isso significa que isso aqui não pertence ao conjunto V. Então, existe o adição bola V que não pertence a V. Assim, o conjunto V não é fechado em relação à operação de adição bola. Vai lembrar que quando a gente pega o adição bola V, é para todo U e para todo V. Se caso algum não pertence, uma dessa adição, aí você diz que não é fechado em relação à operação que está sendo estudada no momento. Certo? Então vamos para a outra parte, que é justamente o que? Multiplicação por escalar bola. Então você vai pegar uma escalar e fazer a multiplicação por um elemento do conjunto V. Então vale lembrar o seguinte: adição bola é entre dois elementos do conjunto V. Multiplicação bola é entre o que? Um escalar, um número real, e um elemento do conjunto V. Tá? Então vamos lá. Então, um conjunto V é fechado em relação a uma operação de multiplicação por escalar bola, se aí a ideia é bem similar. Quando você faz a operação desse escalar multiplicação bola U, e aí vai pertencer ao conjunto V, de forma igual. Para todos os escalares, ou seja, qualquer número real, positivo, negativo ou zero, e para todo U pertencente a esse conjunto V. Tá? Do mesmo jeito que foi comentado. Você tem aqui o conjunto V, aí você pega qualquer elemento U, aí você pega um escalar qualquer, aí quando você faz essa multiplicação, sempre vai cair aqui dentro desse conjunto. Pertence ao conjunto V. Tá? Pertence ao conjunto V. Então vamos lá para um exemplo. Tá? Então nesse caso aqui, vamos pegar o mesmo conjunto que a gente viu antes, né? O mesmo conjunto lá de cima. Tá? Então aqui no caso a gente vai precisar apenas de um elemento do conjunto V, por causa da restrição em relação à operação de multiplicação por escalar, que é apenas essa restrição. Se for verdadeira, então ela é fechada aqui. Né? Aí mantém fechamento. Então vamos lá. Então pegar um elemento U, ou seja, x1 e y1 são números reais, tal que o y é maior ou igual que zero. Tá? E a operação de multiplicação por escalar vai ser essa bem aqui. Então verificar como é que vai ser. Então nós temos aqui alfa U, alfa multiplicação bola U. A operação é essa: multiplica o alfa pela primeira coordenada e a segunda coordenada vai ficar elevada ao alfa. Então vamos lá fazer passo a passo. Então o escalar é o menos 2, está fazendo a multiplicação bola por este vetor aqui, tá? Um exemplo, menos 4 e 3. Então multiplica direto aqui, ó, menos 2 vezes menos 4, que vai dar igual a 8. Né? E o outro, você vai pegar esse aqui, conserva e vai ficar elevado a esse valor, menos 2. Então vai 3 elevado a menos 2 aqui, a segunda coordenada. Que no caso aqui vai dar 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 sobre 9. Aí vem a pergunta. Tá? Esses dois elementos são números reais? Sim. O segundo elemento é um número maior do que zero? Maior ou igual que zero? Sim. Tá? Mas não é somente olhar para um caso específico. Tem que saber se para todos isso daqui é verdade. Então vamos verificar. O alfa x1 e o y elevado a alfa é um número real. Aí isso daqui sempre vai dar maior ou igual que zero. Por quê? Se aqui for zero, não importa o valor do alfa. Sempre vai dar zero. E se aqui, como é um número positivo elevado a qualquer número, positivo, negativo ou zero, vai dar um número maior ou igual que zero. Tá? Então, para todo U e para todo alfa, essa alfa multiplicação bola U vai dar dentro do conjunto V, ou seja, pertence. Assim, o conjunto V é fechado em relação à operação de multiplicação por escalar bola. Tá? Essa operação aqui específica, esta. Então, vamos pegar o mesmo conjunto e fazer uma outra operação. Né? Uma outra operação. Qual? Isso é bem aqui. Então vamos pegar alfa multiplicação bola U, ok? E aí nós temos alfa multiplicação bola x1 y1, só que vai ser alfa x1 e alfa y1, certo? Então vamos lá. Então multiplica aqui, menos 2 vezes menos 4, vai dar igual a 8 aqui. E aqui também multiplica, menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6, ok? Aí é só observar o quê? Esse cara aqui deu negativo. Não pode ser, tem que ser um número positivo ou zero, né? Para pertencer ao conjunto V.
tem que pertencer ao conjunto V. Então, sempre tem que observar. Então, como existe alfa y1 menor do que zero, então alfa, multiplicação bola aí, existe, né? Então, existe algum, né? Ou alguns alfa multiplicação bola U que não pertence a V. Assim, o conjunto V não é fechado em relação à operação de multiplicação por escalar bola. Ok? Então, é desse jeito que a gente sabe a ideia de fechamento. Tá? Se um conjunto é fechado em relação a uma determinada operação. A gente vai partir agora, né? A gente já tem o suficiente para definir o que é um espaço vetorial. Mas antes ainda, né, seria interessante que a gente já desse uma olhada, fizesse uma revisada, né? Vamos relembrar em propriedades de vetores, que tem tudo a ver. Tá? O que são as propriedades dos vetores? É tudo aquilo que a gente pode fazer, né, com as operações que a gente estudou ali naquela parte inicial. Quais são as propriedades? Relacionado à adição de vetores e multiplicação de escalar por vetor. A gente conhece o que é propriedade aqui, ó. Propriedade. Essa aqui é comutativa, significa que quando eu pego dois vetores, eu posso somar na ordem que eu quiser. Se eu tiver três vetores, eu também escolho, né, quem que eu somo com quem, né, ou com V, ou primeiro V com W. E saber que sempre existe um elemento neutro aqui, né, quando você soma, né, no caso aqui, U mais o elemento neutro vai dar igual a U. Aqui o elemento oposto também, né? U mais ou menos U vai dar o elemento neutro, esse cara bem aqui. E nós temos aqui o restante das outras propriedades, tá bom? Aqui vale a distributiva, aqui, né? Alfa U mais beta U e assim por diante, tá bom? Mas a gente vai dar mais ênfase nisso daí quando a gente for trabalhar ou definir o que é o quê? Definir o que é um espaço vetorial, tá? Então, vale lembrar, tudo que foi usado aqui, a gente escreveu aqui embaixo, ou seja, três vetores, né, que a gente usou aqui em cima, nessa região, tudo, e dois escalares, tá, que a gente usou aqui, bom? Então, vamos para a definição do que é um espaço vetorial. Então, vamos lá. Definição. Um conjunto V não vazio, a gente vai pegar, qual conjunto, que conjunto é esse? São aqueles comentados lá no início, ou seja, é o Rn, R, R2, R3, R4, R5, tá bom? Pode ser o quê? Polinômios de grau 1, 2, 3, 0, tá? De grau menor ou igual que n, que é o Pn. E também matrizes, M por N, qualquer que seja a ordem dela, tá? Então, qualquer conjunto a gente vai trabalhar. E outra coisa, esse conjunto tem que ter essa característica, ele é fechado, tá? Em relação às operações de adição bola e multiplicação por escalar bola, no exemplo específico, tá? Aí ele é chamado espaço vetorial se as seguintes sentenças são satisfeitas, são verdadeiras, ou melhor dizendo, né? Pode ser chamado também de axiomas, tá? Então, a gente precisa de um conjunto, Rn, polinômios ou matrizes, fechado em relação às duas operações de adição bola e multiplicação por escalar bola, e tem que satisfazer os 8 axiomas. Se a gente for observar, olha esses axiomas ou essas sentenças, né? A gente já viu algo bem similar, né? Foi comentado aqui em cima. Aqui, ó, o que é esse aqui? Aqui é a chamada propriedade comutativa, só que aqui não é uma propriedade, é uma sentença apenas. Porque você tem a operação de adição bola e multiplicação por escalar bola. Que a gente sabe que nem sempre isso daqui é verdade, né? Nem sempre isso aqui acontece. Pode até colocar um exemplo aqui embaixo, né? Por exemplo, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, né? Quando é adição bola, eu vou botar aqui, ó. 3, 2, adição bola, tá? E aqui você vai lá e coloca 2 e 4, tá? 2 e 4, vamos colocar aqui, mudar um pouco, né? Aqui. Por exemplo, 2, pode ser 2 mesmo e 5, pronto, tá? E aí você vai lá, vamos supor que a operação é o seguinte, tá? Você vai lá e faz aqui, ó, a adição normal, ok, tá? 3 aqui mais 2, e aqui a operação é
2 elevado a 5, por exemplo. Tá? Você pega o 5, melhor 5 elevado ao 2. Tá bom? Então, essa é a operação. Então, você tem 3 mais 2 vai dar igual a 5, ok? E é 5 ao quadrado igual a 25. Tá? Agora, se você fizer o contrário aqui, ó, 2 e 5, né? Nós temos aqui, tá? Tentar a propriedade comutativa, tá bom? Então, nós temos aqui, então, 2 mais 3 aqui, essa primeira parte não vai ter problema, né? 2 mais 3, e aqui vai ficar 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, tá? Então, 2 mais 3 é igual a 5, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, né? Então, no caso aqui é 32. Então, nesse caso, esses dois valores aqui não são iguais, ou seja, para este caso aqui, esse tipo de adição bola não iria satisfazer, tá? Então, a gente vai ter que pegar e verificar se a operação de adição bola para um exercício específico, se vão ser satisfeitas essas 4 sentenças em relação à adição e em relação à operação de multiplicação de escalar por elemento, né? A multiplicação por escalar bola, se essas 4 sentenças aqui são verificadas. Aí, a partir daí, se todas as 8 são verificadas, a gente diz que o conjunto V com as operações, com essas duas operações de adição bola e multiplicação por escalar bola, é um espaço vetorial. Não é somente dizer que um conjunto é um espaço vetorial. Um conjunto com as operações de adição bola e multiplicação por escalar bola é um espaço vetorial, mas se esses 8 axiomas forem verdadeiros. Ou melhor, satisfeitas. Essas 8 sentenças são satisfeitas. Ok? E aí a gente vai, né, para um outro vídeo aí, mostrar justamente os exemplos. Ok?